Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos o motivo de Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia, o que a Bíblia ela mostra e o que podemos aprender a respeito desse terceiro dia, a qual muito é debatido entre muitos teólogos, muitos professores e muitas perguntas que muitos alunos fazem em sala de aula. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aqui embaixo, se inscreva, dê um joinha, compartilha para que as vidas sejam alcançadas, sejam edificadas pela palavra do Senhor. Por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, meus irmãos? A Bíblia afirma que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Esse terceiro dia, à luz do texto bíblico, foi o primeiro dia da semana, isso é o domingo. Muitas pessoas ficam em dúvida sobre como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, se ele morreu na sexta. Aqui é preciso admitir que a cronologia do ministério de Jesus sempre foi um tema de debate acadêmicos, especialmente com relação à sua morte. Alguns poucos estudiosos sugerem que talvez a crucificação tenha acontecido na quarta ou na quinta, ao invés de sexta-feira, irmãos. Então, algumas pessoas que ficam em dificuldade diante da informação bíblica de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, acabam preferindo adotar uma dessas alternativas. Além disso, essas pessoas ainda apontam uma passagem bíblica em particular para tentar afirmar que jamais Jesus poderia ter sido crucificado numa sexta e ressuscitado num domingo. A passagem em questão é que o Senhor Jesus recorre a um sinal do profeta Jonas, que diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do monstro marinho, vamos dizer, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 40. Mas essa alternativa que sugere que Jesus morreu numa quarta-feira ou numa quinta, embarram, ou seja, bate de frente com vários problemas de falta de evidência e são facilmente refutadas por uma consideração mais apurada da cronologia do ministério de Jesus. Além disso, a grande fraqueza desse tipo de interpretação é que a Bíblia é muito clara ao dizer que os eventos relacionados à crucificação de Jesus se deram na sexta-feira. Para tanto os textos bíblicos aplicarem uma palavra, vamos dizer, uma palavra grega que significa literalmente o dia antes do sábado ou véspera do sábado, registrado nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de João, Inclusive, essa mesma palavra ainda é usada no grego moderno para identificar a sexta-feira. Então, se é evidente que Jesus morreu na sexta-feira, como ele pode ter ressuscitado no terceiro dia, sendo que esse terceiro dia é o domingo? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Em primeiro lugar, é preciso entender que os judeus contavam o tempo de uma forma um tanto quanto diferente à forma que usamos atualmente. Basicamente, o dia começava e terminava ao pôr do sol. Por volta das 18 horas, esse período aproximadamente de 24 horas formava o que era chamado entre os judeus de Ornã, que inclui um dia e uma noite. No entanto, para os judeus, uma vez que Ornã era iniciada, considerava-se o Ornã inteiro, queridos. Em outras palavras, uma parte de um dia era como o total dele, para fins de contabilização. Isso ajuda a entender a declaração de que Jesus ele ficaria no coração da terra durante 3 dias e 3 noites.
Nesse sentido, a expressão 3 dias e 3 noites era uma expressão idiomática, usada pelos judeus, não com o objetivo de se referir a um período exato de 72 horas, 3 dias e 3 noites, inteiro, queridos, mas o objetivo de se referir às 3 unidades de tempo. Por isso podemos dizer que há expressões como o terceiro dia, no terceiro dia, depois de 3 dias e 3 dias e 3 noites, significa a mesma coisa e são usadas na Bíblia de forma intercambível. Por exemplo, em cada ocasião, Jesus disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos 8:31. Em outra ocasião, ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Mateus 17:23. Quantos os líderes judeus falaram a Pilatos sobre a promessa da ressurreição, eles disseram que Jesus tinha prometido ressuscitar depois de 3 dias e pediram o sepulcro fosse guardado até o terceiro dia, lá em Marcos 27, 62 ao 64, irmãos. O erro de muitas pessoas é entender a expressão ao terceiro dia. No terceiro dia ou depois de 3 dias, como um significado após o terceiro dia. De fato, após o terceiro dia equivale ao 4º dia e não mais o terceiro dia, irmãos. Inclusive no Antigo Testamento há várias referências que indicam que nem sempre o terceiro dia era um dia inteiro. Esté 4:16 fala sobre isso. Gênesis 42, 17 ao 18, 1 Samuel 30, do 12 ao 13 e o versículo 2 também. 2 Crônicas 10, 5, 12, relata isso, a cronologia da ressurreição. Voltando ao fator Jesus ressuscitou ao terceiro dia, podemos perceber a seguinte lógica: Jesus morreu na sexta-feira, primeiro dia, permaneceu morto no sábado, segundo dia, ressuscitou no domingo, terceiro dia, sendo ainda mais detalhado de forma a seguinte lógica: Jesus morreu e foi sepultado na sexta-feira antes do pôr do sol. Como para os judeus uma parte do dia, um período aproximado de 24 horas, que separava um pôr do sol do outro, então contava-se com um dia inteiro. Então, já na sexta-feira, idiomaticamente, era possível falar que Jesus esteve morto um dia inteiro e uma noite, já que na sexta-feira começava com o pôr do sol da quinta. No sábado, que começava com o pôr do sol da sexta, Jesus permaneceu morto. Nesse caso, de acordo com a expressão idiomática, Jesus já estava sepultado durante 2 dias e 2 noites. Em algum momento do domingo pela manhã, Jesus ressuscitou, como o domingo começava com o pôr do sol. No sábado, então, nós temos os judaicos que contavam o tempo. Jesus então permaneceu 3 dias e 3 noites morto e sepultado. E ainda que isso não significava que ele havia estado morto por 72 horas. Portanto, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, usando a expressão idiomática judaica. De fato, ele ficou morto e sepultado 3 dias e 3 noites. Isso não significa uma contradição com informações bíblicas a respeito da crucificação.